Câmera 1 foi? Foi câmera, foi áudio, só um instante. Câmera foi. Pode bater. Take primeiro, Berenice. É para começar? Eu vejo as minhas escolhas, as minhas ideias em relação a essa invenção que foi a Fundação, muito ligadas às minhas vivências desde criança. Quando eu, atualmente, né, com muita facilidade, começo a me lembrar do passado, da minha infância, eu vejo como eu fui uma criança feliz. E por quê? Porque a minha família era uma família muito simples, com muita atenção para as crianças, né? Tanto minha mãe quanto meu pai. A escola que eu frequentei, a escola primária que eu frequentei, era uma escola extraordinária, que eram as classes primárias mantidas na Escola de Aperfeiçoamento de Professores do Estado, que era uma escola modelo, em que era uma maravilha ir para a aula. A escola tinha centrava tanto no interesse das crianças, no desenvolvimento da curiosidade, e era muito boa. Eu não sabia por que ela era tão boa, mas era muito boa. Isso tudo me fez crescer nesse ambiente e gostando desse tipo de coisa. Quando eu tinha 15 anos, eu fui estudar em Paris. Estudar piano, né? Que eu tocava desde criança, pequena. E lá eu encontrei o contrário disso tudo. Eu encontrei uma rigidez, um formalismo. Estou falando da administração do Conservatório Nacional, não do conteúdo do ensino deles. Uma dureza, uma rigidez que eu nunca tinha visto e que me assustou demais, demais. Tudo era competição, concurso. Não havia outro tipo de avaliação, a não ser concursos. E o ambiente era muito difícil para mim, que era a mais jovem do grupo que tinha desses estudos que eu fazia, e eu não aguentei ficar lá mais do que um ano, porque para mim era intolerável. E isso me marcou muito no futuro. Depois eu vim a entender como foi isso. Bom, tive outras experiências muito boas, muito positivas. Frequentei escolas de música aqui no Brasil, não frequentei nenhuma escola de música, mas na Europa eu frequentei outras também que me mostraram que não é preciso essa rigidez, não é necessário. E vi a importância da convivência, da troca, né? Bom, essas coisas todas que quando eu voltei a me estabelecer em Belo Horizonte, eu já sabia que o que eu queria fazer era algo para a formação, enfim, contribuir nesse sentido. Não me interessava uma carreira de pianista, de concertista, tudo estava me levando para esse lado, mas não era isso que eu queria. Então, com a coincidência de alguns colegas que vieram para cá, alguns que já eram daqui de Belo Horizonte, outros que vieram para cá, nós então resolvemos criar o que eu achava que era o seguinte, desde o início, algo que vai mudar
que vai mudar a maneira de encarar o ensino da música, uma renovação. E por causa disso nós fomos pioneiros em muitas coisas, especialmente no ensino de música para crianças. A minha história é com Belo Horizonte. Uhum. Será que a gente entra um pouquinho nessa parte da estruturação da Secretaria Municipal de Cultura, de tudo que foi criado ali naquele momento, naqueles 4 anos que você esteve à frente da nossa primeira Secretaria de Cultura? Ué, e a fundação? Nós tivemos muitas experiências, não foi que a gente criou uma pedagogia no início da fundação que se mantém, não é isso? Ela foi sendo construída, reconstruída, desconstruída ao largo dessas décadas, né? Porque é muito fácil de pensar que para a gente ser atualizada, precisa mudar, né? Se nós queríamos ser atualizados naquele momento, é um processo que vai ter que estar sempre se renovando. E com isso nós tivemos muitas experiências, fizemos muitas experiências, nós tivemos a colaboração de muitas pessoas, muitos músicos, muitos pedagogos que vieram à fundação, que deram a sua contribuição. E com isso a fundação foi uma espécie de laboratório. Embora nas aulas isso não tivesse esse caráter de laboratório, eram aulas mesmo, mas para a fundação tudo aquilo que acontecia era um laboratório, porque fomos encontrando os caminhos, né? Pouco a pouco, né? Mas sempre com as mesmas preocupações de não esclerosar, né? Sempre renovando e sempre buscando os melhores caminhos. Por que é que a gente podia fazer isso? Pelo fato da instituição ser livre no sentido de não ser subordinada a qualquer ente. Não tínhamos subordinação, então não tínhamos nenhuma exigência, nós nunca tivemos a obrigação de fazer determinados cursos, uma obrigação exterior a nós. Não tínhamos a obrigação de usar este ou aquele material, né? Isso, para nós, sempre foi fundamental. Então, em relação àquela palavra liberdade que foi comentada aqui no começo, eu queria ressaltar esse aspecto. A liberdade que nós temos ainda hoje, né, de criar o nosso campo, de mudar o nosso campo de ação. Mas é sempre a própria liberdade é que nos conduz a fazer uma continuidade, né? Existe uma continuidade na atividade da Fundação nesses anos todos, mas ela é permitida por causa dessa liberdade que não nos deixa esclerosar.
essas histórias, para mim, são tão boas de lembrar, né? Nossa Senhora, é muita coisa, muita história. É muita história. Né? Agora, essas histórias, uma historinha assim, mas não é isso, não são as histórias, é a possibilidade de tanta coisa acontecer.